Hoje nós estamos aqui com mais um episódio. Como eu falei com vocês, toda sexta-feira, 7h30, nós temos uma história de sucesso. E hoje eu quero convidar você para assistir mais esse episódio. E você que está entrando aí agora, compartilha, inscreve no canal para que outras pessoas possam assistir. E eu vou convidar ela, uma que foi ganhadora da nossa cidade. Vou deixá-la se apresentar para vocês. Pode se apresentar. É um prazer ter você aqui com a gente. Então, pode se apresentar aí para o público. Olá, pessoas! Eu me chamo Jorcilene Luiza e eu ganhei na categoria Miss Simpatia Mantena 2026. Então, gente, hoje eu convidei ela aqui para contar um pouquinho da trajetória dela, como foi a infância sua, como foi chegar até aqui, como foi essa carreira assim que você quer seguir, como está sendo. Me conta lá do começo um pouquinho da sua história. Vamos lá. Eu nasci e cresci aqui em Mantena, né, gente, a minha vida toda. E desde criança, a minha brincadeira com a minha família, com as minhas amigas, sempre foi em torno da moda. A minha avó, ela costurava, né? Então, sempre sobravam ali alguns retalhos de tecido que a minha tia ou a minha avó faziam roupinhas para mim. Eu sempre fui muito magrinha, muito miudinha. E aí fazia as roupinhas e colocava para desfilar na sala, na varanda. Era a nossa diversão, brincar assim em casa. E aí eu sempre gostei, né? Sempre gostei muito de cantar, de dançar também em casa. Às vezes nas festinhas de família a gente juntava eu, minha irmã, minha prima para ficar cantando, gravava vídeo, desfilava. E aí aquela coisa, né? Só que para mim era um sonho que estava muito distante, né, gente? Porque como aqui é interior, então assim, não tem cursos, não tem muita coisa assim, né, voltada para essa área. Então, o que eu tinha em mãos, né, que eu podia, assim, ter mais conhecimento e me aprofundar mais, eram as entrevistas de televisão, jornais, revistas, filmes sobre. Então, sempre quando passava algo assim na televisão relacionado à moda, à passarela, então eu sempre fiquei ali em cima, acompanhando, pesquisando, tentando aprender. Quando tinha algum DVD sobre, eu ficava assistindo a mesma coisa repetidamente, assim, umas 5, 10 vezes. Ficava brincando em casa, né, treinando também. E sempre levei muito a sério isso, assim, porque era um sonho. E aí eu fui crescendo, né? Tinha deixado isso um pouco de lado, mas aí esse sonho, essa vontade toda foi surgindo novamente. Com as redes sociais e, né, com o avanço aí da internet, eu comecei a gravar vídeos de maquiagem, tutoriais, challenges também. E aí foi voltando, né, essa vontade minha da moda, da passarela. Aí eu percebi que esse sonho não tinha morrido lá no fundo, né? Eu também desenhava croquis, desenho às vezes até hoje. Desenhar croquis, costurar roupa, eu já deixei um pouquinho de lado, que já é muito mais complicado. E aí eu fui pro fashion, né, gente, como modelo. Comecei a fazer alguns cursos online. Só que aí, pra mim, já tava. Eu queria mais, né? Mais e mais, queria aprender mais, eu queria ter mais acesso, eu queria a prática. E aí, eu fui atrás, né, dos cursos presenciais. Comecei a fazer curso, né, com uma escola bem conhecida no meio, assim, dos modelos. É semipresencial, é tanto online quanto também presencial. Aí teve a convenção também em BH, que junta, no caso foi em Minas, né, em 2025, então junta todos os alunos de todos os lugares de Minas, de cada cantinho, para essa convenção, e ali a gente teve a oportunidade, né, de a gente poder se apresentar para algumas agências, para alguns diretores também, fotógrafos, ter um network bem bacana. E aí começou e eu nunca mais parei. Continuo gravando alguns videozinhos caseiros, né? Fazendo alguns materiais, encaminhando para algumas agências, mas é sempre algo que a gente tem que estar sempre estudando, sempre buscando mais. Muita gente acha que modelo não precisa de estudar, mas, gente, precisa bastante de estudar, tá? É muita coisa. E eu estudo assim, com o maior prazer da minha vida. Eu amo até os sacrifícios das partes mais difíceis, das partes mais legais também, que são várias. Eu amo tudo. Lucilene, em 2024 você desfilou e você perdeu por um ponto. Não sei se eu te contei isso, mas foi por um ponto.
Acho que ganhou foi a Larissa, parece. A Larissa. A Foi a Vanessa. Vanessa, foi a Uhum. Vanessa que ganhou. E você ficou por um ponto. Esse ano você ficou empate com a sua irmã. Se empatou no júri. Como foi isso para você? Olha, eu vou ser bem sincera, tá? Eu fiquei feliz e eu também já, na minha cabeça, assim, de acordo com os meus cálculos, eu já imaginava que poderia acontecer de eu e ela empatar. Porque a minha irmã cresceu comigo, né, gente? Então, assim, sempre eu ali com essa coisa de moda e perfeccionista e tudo mais, então ela também acabou acompanhando, seguindo aí o mesmo rumo. Belíssima, querida, né? Altíssima. Então, assim, eu tinha que imaginar que pudesse. E fiquei muito feliz, né? Ficou feliz e triste no mesmo tempo, não? Eu fiquei, eu fiquei Porque, muito na feliz. verdade, todo mundo que entra ali quer ganhar, né? Sim, a gente entra ali querendo ganhar. Isso é fato, né? E eu entrei ali decidida, me preparei bastante para mim ganhar, né, gente? Então, claro que eu fiquei um pouquinho assim, nossa, de novo, não ganhei, mas já foi mais um avanço. Em 2024 eu não ganhei faixa nenhuma, né? Mas esse ano eu ganhei a de Miss Simpatia, né? Então já é um avanço aí. Às vezes a gente quer muito uma coisa, quer aquilo ali, acaba não ganhando, algumas pessoas ficam chateadas. Só que sempre tem como tirar um proveito daquilo. A gente também tem que olhar para o lado bom, né? Que nem só da gente estar ali já é uma oportunidade muito boa. Que nem em 2024 eu não ganhei, mas eu ganhei algumas oportunidades, ganhei também visibilidade, a admiração e o carinho de pessoas, sabe? Que também é muito importante quando a gente tem pessoas que admiram a gente, reconhece o nosso esforço, nosso trabalho, nossa dedicação. E esse ano eu ganhei a faixa de Miss Simpatia e fiquei muito feliz, né, gente? E você tem, assim, o apoio da sua família da sua mãe, assim, para seguir essa carreira? Como que é isso? Sim, eu também tenho o apoio da minha família, né? Tem mais o apoio moral ali, questão financeira. Eu venho de uma família bem humilde, bem simples, né, gente? Então a gente se ajuda ali como pode. E eu tenho muito apoio dos meus pais, né? Da minha mãe também. Minha mãe sempre me incentivou muito. É a responsável por colocar aí esse sonho de modelo, de moda na minha cabeça. Minha mãe sempre foi muito caprichosa também comigo, e com a minha irmã. Desde criança, sempre de chiquinha, saltinho, toda arrumadinha. Então, assim, é muito importante, né? A gente tem esse apoio aí da minha família também. Gente, a mãe da Jo parece irmã dela, tá? Você vê assim, precisa ver que mulher bonita, parece irmã dela. Ela é bonita, mãe dela tem de onde puxar. E assim, como que você se sentiu com o ensaio, com tudo que foi acontecendo ao longo do evento? Como que foi isso para você? Olha, é muito legal, gente, esse processo aí de preparação para estar participando do concurso de Miss. Ele é muito legal, né? A gente tem aí o apoio do Alcides, das meninas também, da Luana, da Raíssa Borel também, que ganhou Rainha do Rodeio. Então, assim, eu já tenho, né, cursos, eu já sei e tudo mais. Só que esse apoio e essa preparação é sempre fundamental. Se até Naomi Campbell, que é Naomi Campbell, ela treina para estar ali na passarela e ela já tem anos de experiência, quem somos nós, né, para não treinar mais? Então, essa preparação é muito importante, ajuda muito também a deixar a gente mais tranquila, mais preparada, voltar ali para a cabeça, né, centrar a gente no que precisa ser feito ali. E você tem plano de conseguir, de continuar seguindo essa carreira? Como que é isso? Como Miss, É, com- você tem vontade de seguir? Como, o que que você quer fazer daqui para frente? Quais os seus projetos? sim, né, eu tenho vontade, sim, bastante de continuar seguindo aí também como Miss, né? Já sou modelo e já é um passo, assim, dado. A faixa como Miss Simpatia também já é um grande passo aí também para eu continuar seguindo a carreira de Miss. E você pretende sair para fora? O que que você pretende fazer agora? Olha, eu me entrego de corpo e alma, sabe? É uma coisa que eu tô decidida, me entregar de corpo e alma, assim como eu comecei a me entregar como modelo.
Então, o Miss também, ele vai mais ou menos ali no mesmo caminho. Claro que são duas coisas completamente diferentes, né? Uma modelo de uma Miss, mas um agrega o outro ali, ajuda bastante. E assim, eu quero me entregar de corpo e alma. Toda oportunidade que eu tiver, todo concurso que eu puder participar, né? Eu quero estar lá e dar o meu melhor para poder representar a minha cidade, né? Que eu nasci e cresci em todos os concursos. Uma Miss, gente, não é somente a Miss Mantena, igual a Miss Simpatia. Aí você fala, não, só porque é simpática, não. Conta tudo. Conta desfile, conta postura, conta beleza, conta simpatia. Então, não é só simpatia que é contado, sabe? Então, vem tudo. É como se tivesse primeiro e segundo lugar, entendeu? Então, quando ela fala, vai com Miss Simpatia, não é só a simpatia, conta tudo. É como foi a desenvoltura dela no palco, ela desenvolveu muito bem. Então, quem não assistiu a desfile aí, pode ir lá na Câmara da Mulher que vocês vão assistir. Então, foi muito bem. Só que existe aquele negócio, a mesma coisa quando você joga, né? E ficou um ponto. E às vezes um décimo você não chegou. E aconteceu. Então, mas a vida é assim. Eu acredito muito, Jô, que Deus ele trata da gente nas mínimas coisas, sabe? Não é às vezes a nossa vontade. Vai chegar a hora. Eu sempre falo que vencer é pros fortes, sabe? Porque a vida ela é cheia de pedra, ela é cheia de ondas, e às vezes as ondas vêm muito altas. Só que essas ondas elas vêm tratando de nós, porque cada lugar que nós chegamos, quando você perde ou quando você quer tanto algo que você não consegue, você vai chegar lá no final diferente, sabe? E às vezes, se você ganhar o primeiro dia, você não vai chegar como você precisa chegar. Porque, na verdade, nem nós conhecemos o nosso coração. Quem conhece o nosso coração é só Deus. Então, Ele sabe se a gente tiver hoje o mundo nas nossas mãos, o que que nós fazia com ele, né? E nós mesmos não sabemos. Nós fazemos um monte de plano, mas na verdade nós não Verdade. sabemos. Então, eu acredito que vai ter sua hora, mas eu acredito que Deus está tratando de você nos mínimos detalhes. Para quando você chegar lá, você já chegar lapidada. E é bom que a gente observe os detalhes, sabe? Para a gente chegar mais rápido. Observe os detalhes, porque às vezes vem um detalhe tão pequeno que impede e a gente não percebe. Isso acontece com nós. Às vezes nós estamos pertinho da nossa vitória, mas aí nós não percebemos os detalhes. É, Entendeu? Mas você tem potencial, você é linda. Eu acho que você não deve parar, deve seguir em frente, que você vai conseguir. Só vence quem é forte. E só vence quem é igual uma rocha, que as pedras vão batendo, mas não passa para o outro lado. Que você possa ser essa rocha firme e que você não desista do seu sonho. Porque se você desistir, ele vai ficar morto no meio do caminho. sim, Mas se você seguir, e se você não chegar, você vai falar, não, eu dei o meu melhor, não cheguei porque não era para mim, pronto. Entendeu? sim. Então, o passo que você precisa dar hoje é não desistir, continuar. Porque você ficou muito pouco todas as duas vezes. Foi o mínimo, foi a vírgula que faltou. Foi. Entendeu? Então, a gente não entende, ainda bem que os jurados nem eram de Mantena, poucos que eram, né? Acho que era dois ou três só, o resto de fora, mas então que você continue e siga em frente, que uma hora você chega onde você quer. A vida é assim, ó, você vai batendo, não tem aquele ditado que as pessoas falam assim, ó, a água bate, bate até que fura. Então esse é o segredo. Água Que ela mole, vai, água mole, mole, pedra pedra dura, dura, é isso tanto aí. bate até que pula. Isso, eu falei errado, é isso aí. Então, que você vai até você conseguir. Não desiste. E eu quero que você mande um recado aí para a galera que foi, não conseguiu, e que quer ir, não tem coragem. Tem gente que tem medo, né? Tem Sim. gente que sabe jogar muita pedra, mas na hora de subir lá mesmo, o coração treme, não vai. Mas você tinha uma torcida muito grande. Fiquei sabendo que tinha 600 pessoas na live e as pessoas tudo falando assim: ah, Jocilene, Jocilene, Jocilene. Então, assim, a torcida foi grande por você, mas pô, vai chegar a sua vez. Então, manda um recado aí para as pessoas que vão ver esse podcast e que as pessoas não desistam do sonho deles, né?
que eles possam ser igual a rocha. Então você pode olhar para aquela câmera ali e mandar um recado para esse povo aí. O recado que eu deixo para vocês, né, é esse, como a Lu disse, devemos ser como uma rocha, né? Vem vento, vem chuva, vem água, mas a gente está sempre ali resistente, nada derruba a gente. E um recado meu, assim, no meu coração, é isso. Jamais se comparem com alguém, a comparação ela destrói, tá? Ela deixa a gente doente, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem a sua forma de brilhar, tem a sua forma de ser, e é isso que torna cada pessoa especial, né? As diferenças. E continua seguindo seus sonhos, gente, que vai dar certo. Pode demorar o tempo que for, pode acontecer o que for. O importante é sempre a gente tentar. E eu participei em 2024, não ganhei. Voltei agora em 2026. Consegui pelo menos a faixa de Miss Simpatia, né? Mas se eu não tivesse conseguido também, sem problemas. Só de estar tentando, a gente já é uma campeã, né? Então, as pessoas vão rir, as pessoas vão falar, mas é aquilo. Sempre quem critica e quem ri ou debocha está fadado a fracasso. Pessoas fortes, pessoas que tentam, estão sempre tentando, independente, vocês podem ter certeza absoluta que o foco, a constância, a perseverança, ela sempre vai te levar em algum lugar muito bom, independente do tempo, independente do que as pessoas vão achar. O que mudou na sua vida depois que você ganhou essa faixa ou depois que você entrou no concurso? Olha, o reconhecimento, né, é muito legal. Eu já era conhecida e tal, tinha um apoio de muitas pessoas. E eu ganhando o título de Miss Simpatia, parece final de Copa do Mundo, assim, pra mim. Todo mundo tá muito feliz mesmo, me prestigiando bastante, sabe? Me cumprimentando. Então, assim, é uma honra gigante, é uma honra enorme. Eu me sinto muito honrada. Qual foi o seu maior desafio para chegar até aqui? O maior desafio tem sido comigo mesma, né? Para chegar até aqui, é conseguir lidar com tudo da melhor forma possível e também não perder a minha essência. Porque, querendo ou não, quando a gente ganha um título, a gente tem que ter uma postura a mais, né? Para fazer jus ao nome, jus à causa, da gente ter aquele título. E às vezes a gente fica tão preocupada, né, em saber se posicionar corretamente como uma Miss, saber representar bem, que algumas pessoas acabam esquecendo do mais importante, que é a nossa essência e porque a gente está ali. Então, o maior desafio de tudo isso, para mim, assim, comigo, é isso, ter o equilíbrio entre ser uma boa Miss, claro, ter boa postura, me portar como tal, mas também não perder a minha essência, né? Esse meu jeitinho assim, ser brincalhona, risonha, né? Saber também conciliar as coisas, separar também, que nem ambiente de trabalho, vida particular, as amizades também, que é muito importante, né? E o maior desafio também, com certeza, foi conseguir conciliar os meus estudos, o meu trabalho com o concurso, né? Eu trabalho e eu também estudo fora da cidade. Meu trabalho, ele é freelancer, né? Trabalho como recepcionista de clínica de transplante capilar e também mesoterapias. E faço cursos também, estava fazendo preparatório pré-militar. Continuo fazendo curso de modelo também, né? Na agência onde tenho contrato. Então, assim, foi muito complicado no começo para conseguir. Então, assim, meu maior desafio foi isso, conseguir conciliar tudo, né? E não me perder também no meio disso tudo. O que você aprendeu depois de ser Miss? Assim, que nem eu já tive uma experiência em 2024, aprendi muitas coisas. 2026 agora também eu aprendi bastante, né? Uma coisa assim que eu gostei muito, muito mesmo e que eu aprendi é sobre além da gente passar confiança ali na passarela, a gente se sentir segura, a gente também passar para outras pessoas. Como ali a gente são 14 meninas, né? Então, às vezes tem uma ou outra que acaba se colocando para baixo, acaba se comparando, às vezes dá aquela vontade de desistir. Então, eu aprendi que é muito importante a gente pegar na mão dessas pessoas e falar para não desistir, não parar, entendeu?
que nem se você sabe, que nem eu já sei um pouquinho a mais, o que que custa eu ajudar uma colega também? Que nem a gente tá ali, tá todo mundo competindo, todo mundo quer. Só que não precisa de ter essa rivalidade, sabe? Feminina. É desnecessário, acaba sendo chato também. Então, esse ano foi assim incrível, maravilhoso. Não teve essa rivalidade feminina nenhuma, assim, aprendi muito também. E aprendi também que, além ali da minha presença, que é muito forte, além da confiança que a gente passa ali na passarela, nos ensaios, é muito importante também a gente sempre deixar claro para as outras pessoas que estão participando com a gente que elas também são capazes. Que nem tá todo mundo ali competindo, mas não tem necessidade de ter aquela rivalidade feminina, né? Esse ano foi muito legal também, uma coisa que eu gostei bastante também do concurso, é que não teve essa rivalidade feminina. Então, o tempo todo, uma apoiando a outra, quando uma ia desfilar, as outras batendo palma, gritando, apoiando. E isso é muito gostoso, gente, e muito importante, tá? Pois é, Jo, é uma honra, né, receber você aqui. Eu desejo que você voe. Quem sabe um dia eu te trago aqui com lá em cima já. Agora vem cá no podcast, gente. Ó, escreve essa data aí, hein? Então, você que tem um sonho, né, de ser Miss, você que tem um sonho de ir mais além, não vou dizer só Miss em qualquer área da sua vida, não desiste do seu sonho, tá? Não desiste, escreve ele num papel, fala, eu vou conseguir. Começa todos os dias a olhar para ele e falar, eu sou capaz, eu consigo. Eu sou como uma rocha, que você vai conseguir sim alcançar aquilo que você mais almeja. Mas o primeiro passo para você alcançar é você se humilhar. Seja humilde, porque o resto é com Deus. E hoje nós esquecemos, fala aí o seu Instagram para essa galera aí te acompanhar no Instagram e ver lá os seus posts, né? A sua Sim. carreira. Sim, gente, ó, todos vocês me acompanham lá no Instagram, tá? Tô sempre postando lá a minha rotina sobre maquiagem, skincare, boa alimentação, né? Hábitos saudáveis, naturais também, que é, assim, a minha vida, né? Que é a minha preparação como modelo, como Miss também. Compartilho vídeos também de catwalk, de cílios, passarelas, bastidores. Compartilho tudo lá com vocês. E o meu Instagram é Jorcilene, underline, Luísa, com 2 A no final. É isso aí, gente. Me segue também. O meu é Lucirlene Erdi. E não deixe de inscrever no nosso canal do YouTube, que é Rompendo o Limite 25. E compartilha, aperte o sininho e vem conosco.